Em 2008, a Prefeitura de Sinop, no Mato Grosso, publicou o novo Plano Diretor Municipal. E num mapa que poucos haviam lido além dos técnicos da Secretaria de Planejamento, haviam tracejado que mudaria a vida de uma pessoa que nem sabia que estava sendo mencionada. O nome dessa pessoa era Terezinha Cavalcante, 72 anos, viúva, moradora de um sítio de 28 hectares na saída leste da cidade, numa área que todo mundo chamava de fundo do mundo porque ficava longe de tudo, não tinha asfalto, não tinha comércio, não tinha nada além de mata e um córrego que secava no verão. Terezinha havia herdado aquele sítio do marido em 1998, quando seu Tunico havia morrido de infarto aos 63 anos. O marido havia comprado a terra em 1972, quando Sinop estava começando a ser colonizada e terra no Mato Grosso custava o que a consciência do vendedor mandava cobrar. Havia pago pouco. Havia pago por terra que ninguém queria porque era longe e não servia para nada aparente. Quando Terezinha havia ficado viúva, os filhos haviam tentado convencê-la a vender. Mãe, essa terra não vale nada. Vai ficar aí parada. Você não consegue trabalhar sozinha. E se surgir uma proposta razoável é melhor pegar. Terezinha havia ouvido os filhos com atenção. Depois havia dito uma frase que eles haviam interpretado como teimosia de viúva velha. Essa terra era do seu pai. Enquanto eu viver, não vendo. Os filhos haviam ido embora. A terra havia continuado parada. E em 2008, quando o técnico da prefeitura havia publicado o mapa do novo plano diretor, Terezinha não havia lido. Não tinha internet, não tinha hábito de acompanhar decisões municipais, não tinha nenhum motivo para imaginar que um mapa em preto e branco numa sala de reunião em Sinop havia acabado de transformar sua vida completamente. Mas havia transformado. Se você quer ouvir histórias de pessoas que guardaram o que os outros descartaram e terminaram com o que os outros jamais alcançariam, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova. E eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender o que havia no mapa de 2008, você precisa entender o que havia acontecido com Sinop entre 1972 e 2008. Sinop havia sido fundada como projeto de colonização privada em 1972, o mesmo ano em que seu Tunico havia comprado a terra. Na época, era uma clareza no meio do cerrado mato-grossense, com algumas famílias de colonos e uma rua principal de barro vermelho. Em 72, a área que seu Tunico havia comprado ficava a 12 quilômetros do centro da cidade. 12 quilômetros, em estrada de terra, era muita distância para qualquer uso urbano ou comercial. Mas Sinop havia crescido. Em 1980, tinha 10 mil habitantes. Em 90, 25 mil. Em 2000, 40 mil. Em 2008, estava chegando a 80 mil. Uma cidade que havia multiplicado por 8 em 36 anos. E quando uma cidade multiplica por 8, o que era longe começa a ficar perto. O que era fundo do mundo começa a fazer parte do mapa urbano. As 12 quilômetros de estrada de terra de 1972 haviam se transformado, em 2008, em 6 quilômetros de estrada pavimentada, porque a cidade havia crescido na direção do sítio de Terezinha durante 3 décadas. Sem que ela percebesse completamente. O mapa do plano diretor havia definido que a expansão urbana de Sinop para os próximos 20 anos seguiria exatamente na direção leste, onde ficava o sítio de 28 hectares de Terezinha Cavalcante. A terra que não valia nada havia se tornado a próxima fronteira de crescimento de uma cidade de 80 mil pessoas. Terezinha havia ficado sabendo em outubro de 2009. Não pelo plano diretor, ainda não havia lido. Havia ficado sabendo porque um corretor de imóveis havia chegado no sítio numa tarde de sexta-feira, estacionado um carro branco na entrada, e caminhado até a varanda onde ela estava descascando mandioca. Dona Terezinha, eu sou o Paulo, da Imobiliária Central de Sinop. A senhora topa conversar sobre a sua propriedade? Terezinha havia olhado para ele por um momento. O que você quer saber? A senhora venderia? Porque todo mundo quer comprar essa terra agora. Meus filhos ficam me ligando sobre isso. Você é a segunda pessoa que vem aqui esse mês. O corretor havia ficado em silêncio por um momento, o silêncio de quem está calculando quanto revelar. Dona Terezinha, com todo o respeito, a senhora sabe do plano diretor? Não sei o que é isso. É um documento da prefeitura que define para onde a cidade vai crescer. E a cidade vai crescer na direção da terra da senhora. Terezinha havia ficado olhando para o corretor. Crescer como? Novos bairros, loteamentos. A área da senhora está dentro da zona de expansão urbana definida para os próximos 20 anos. E isso significa o que para mim? Significa que a terra da senhora, que era sítio rural sem muito valor de mercado,
passou a ter valor de área urbana ou periurbana. A diferença é significativa. Terezinha havia ficado em silêncio por um longo tempo. Quanto você acha que vale? O corretor havia dado um número. Terezinha havia ficado olhando para ele sem expressar nada. Obrigada pela visita. Vou pensar. O corretor havia ido embora. Terezinha havia voltado para a Mandioca, mas naquela noite, havia ligado para a filha mais velha, Marisa. Um corretor veio aqui hoje. Disse que a terra do seu pai vale muito mais do que a gente pensava. Você sabe alguma coisa disso? Do outro lado da linha, silêncio. Mãe, eu também ouvi algumas coisas, mas não sabia o quanto. Quanto ele falou? Terezinha havia repetido o número. Mais silêncio. Mãe, você precisa falar com um advogado antes de fazer qualquer coisa. Aqui você precisa parar e entender o que aquele número significava. Porque o valor que o corretor havia mencionado era o ponto de partida de uma negociação, e o ponto de partida já era 8 vezes o valor que a terra havia sido avaliada 2 anos antes. Mas a história não terminava aí. E o que viria nos anos seguintes superaria qualquer número que Terezinha havia ouvido naquela tarde de sexta-feira. Havia uma coisa que os filhos não sabiam sobre a resistência da mãe. Em 2002, 4 anos após ter ficado viúva, Terezinha havia recebido uma oferta de um produtor rural da região que queria comprar a terra para expandir a pastagem. O valor havia sido razoável para a época. Terra rural, preço de mercado. Terezinha havia ligado para seu tunico. Não literalmente, havia ido até o túmulo do marido no cemitério de Sinop numa tarde de domingo e havia ficado lá por 1 hora. Havia voltado para casa sem aceitar a oferta. Havia escrito numa folha de papel, que havia guardado junto com a escritura do sítio. Asterisco Tunico comprou porque acreditava. Eu guardo porque confio. Asterisco. Essa folha havia ficado na gaveta por 19 anos. Quando havia assinado a escritura de venda em 2021, havia tirado a folha da gaveta, relido, e colocado de volta. Não havia mostrado para ninguém. Era entre ela e o marido. Os filhos haviam se reunido em Sinop em novembro de 2009. 4 filhos, Marisa, Kleber, Andréia e Fábio, que haviam saído da cidade em idades diferentes e haviam construído vidas em outros estados. A reunião havia sido tensa no começo. Cada um havia chegado com uma opinião formada. Marisa achava que deveriam vender imediatamente, antes que o mercado mudasse, antes que algo inesperado acontecesse. Kleber achava o mesmo, mas queria negociar mais. Andréia havia consultado um amigo que entendia de mercado imobiliário e havia dito que talvez valesse a pena esperar mais um pouco. Fábio, o mais novo, havia ficado quieto. Terezinha havia ouvido todos os filhos. Depois havia dito: eu não vou vender agora. Os 4 haviam ficado em silêncio. Mãe, por quê? Porque o seu pai comprou essa terra quando não valia nada, e eu guardei quando todo mundo disse que não valia nada. Se agora está valendo 8 vezes o que valia antes, é porque eu esperei. Se eu esperei 30 anos, posso esperar mais. Mas mãe, 8 vezes já é muito. Pode cair, pode, mas pode também continuar subindo. Uma cidade que cresceu 8 vezes em 36 anos não para de crescer de repente. Marisa havia ficado olhando para a mãe. Você vai esperar quanto tempo? Vou esperar até entender o que essa terra pode se tornar. Não vou vender o que não conheço. Havia sido Fábio, o mais novo, o que havia ficado quieto. Quem havia falado em seguida: mãe, eu acho que você está certa, mas precisamos entender o que essa terra pode se tornar. Deixa eu pesquisar. Fábio tinha 32 anos e trabalhava com planejamento urbano em Curitiba. Era o único dos filhos que entendia de desenvolvimento imobiliário de forma técnica. Havia passado 2 meses pesquisando. Havia lido o plano diretor de Sinop. Havia conversado com arquitetos e urbanistas da cidade. Havia analisado o padrão de crescimento de Sinop nas últimas décadas. Em janeiro de 2010, havia apresentado para a família o que havia encontrado. A área de 28 hectares de Terezinha estava na trajetória direta de crescimento de Sinop em direção ao leste. Não havia obstáculos geográficos significativos. O córrego que havia secado, agora havia água durante mais tempo porque a impermeabilização da área urbana próxima havia mudado o padrão de drenagem. Podia ser um ativo paisagístico se desenvolvido corretamente. O plano diretor havia zoneado a área como uso misto, residencial e comercial. Isso significava que podia ser desenvolvida como loteamento, como condomínio, como área comercial, ou qualquer combinação. Mãe, se vocês venderem agora como área rural com potencial de expansão urbana, o preço está em torno do que o corretor mencionou. Mas se esperarem mais 5, 10 anos, quando o crescimento chegar de fato até lá, o preço por metro quadrado vai ser calculado de forma diferente, não como terra rural, mas como terra urbana. A diferença pode ser de 4 a 6 vezes o valor atual. Terezinha havia ouvido tudo. Então espero. Marisa havia ficado inquieta. Mãe,
Mas e se a cidade não crescer nessa direção? E se o plano diretor mudar? Então eu vou ter esperado por nada. Mas a terra continua sendo minha e eu continuo tendo onde morar. A pior situação possível é não ganhar dinheiro extra. Não é perder o que tenho. Havia uma lógica nessa frase que era difícil de refutar. Em 2015, havia acontecido um momento que havia testado Terezinha mais do que qualquer proposta de corretor. Kleber, o segundo filho, havia ficado desempregado. A empresa onde trabalhava havia fechado, e com 2 filhos adolescentes e uma hipoteca para pagar, a situação havia ficado difícil. Havia ligado para a mãe. Mãe, eu estou precisando. Não muito. Uns 50 mil seriam suficientes para aguentar até encontrar emprego novo. Se você vendesse um pedaço menor da terra. Terezinha havia ficado em silêncio por um tempo. Kleber, eu não posso vender um pedaço. A terra tem que ser vendida inteira ou não se vende. Pedaço vendido dificulta o restante. Mãe, mas eu preciso. Eu sei que você precisa. Ela havia feito uma pausa. Eu tenho 50 mil guardados. Não da terra, das economias que fui fazendo esses anos. Você pode pegar. Paga quando puder. Kleber havia ficado em silêncio. Mãe, você tem 50 mil guardados? Tenho. Eu não gasto o que não preciso gastar. Por que você nunca nos contou? Porque é minha reserva de emergência. E emergência apareceu. Kleber havia pago de volta em 2 anos, com juros, que Terezinha havia recusado. Aquela conversa havia revelado algo que nenhum dos filhos havia percebido antes. A mãe não havia guardado apenas a terra. Havia guardado também dinheiro. Ao longo de 23 anos de viuvez, gastando o mínimo, guardando o máximo, construindo uma reserva que ninguém sabia que existia. Entre 2010 e 2017, Sinop havia continuado crescendo. Em 2012, a primeira rua pavimentada havia chegado a menos de 2 quilômetros do sítio de Terezinha. Em 2014, um posto de gasolina havia aberto a 1,5 km. Em 2015, um supermercado de médio porte havia aberto a 1 quilômetro. A cidade estava chegando, e com ela, os corretores. Em 2012, havia recebido 3 propostas. Em 2013, 4. Em 2015, 6. Terezinha havia agradecido todas e não havia vendido nenhuma. Os filhos haviam oscilado entre apoiar a decisão e questionar. Marisa havia pressionado mais do que os outros. Em 2014, havia chegado com uma proposta específica de um incorporador que havia dito que era a melhor que conseguiria. Terezinha havia ouvido a filha por 1 hora inteira. Depois havia dito: Marisa, quando seu pai comprou essa terra, eu disse que era longe demais e não valia nada. Ele disse que um dia a cidade chegaria. Ele morreu sem ver. Eu vou esperar para ver por ele. Marisa havia ficado em silêncio. Não havia mais discutido. Em 2017, a cidade havia chegado de fato. Um empreendimento residencial havia sido lançado a 800 metros do sítio de Terezinha. As obras haviam começado em 2018. Em 2020, o primeiro condomínio havia sido entregue. E os moradores haviam começado a viver a menos de 1 quilômetro da terra que todo mundo havia dito que não valia nada. Fábio havia voltado a Sinop em 2019 para atualizar a análise. Os números haviam mudado completamente. A terra de 28 hectares, que havia sido avaliada como rural em 2007, estava sendo negociada como área de expansão urbana consolidada. O metro quadrado havia quintuplicado em relação ao valor de 2009, quando o corretor havia chegado pela primeira vez. 28 hectares, 280 mil metros quadrados, ao preço de metro quadrado vigente em 2019 para a área de expansão urbana em Sinop. Fábio havia colocado o número numa folha de papel e mostrado para a mãe. Terezinha havia ficado olhando por um longo tempo. É isso que a terra vale? É uma estimativa conservadora, mãe. Pode ser mais dependendo de como for desenvolvida. Quanto o corretor havia dito em 2009? Fábio havia calculado. O valor de 2019 era aproximadamente 6 vezes o que o corretor havia mencionado em 2009. E o valor de 2009 já havia sido 8 vezes o que a terra havia sido avaliada como rural antes do plano diretor. Terezinha havia guardado a folha de papel. Havia ficado na varanda por um tempo olhando para a terra que havia sido do marido. Seu pai sabia, ela havia dito, mais para si mesma do que para Fábio. Ele comprou quando não valia nada porque sabia que um dia ia valer. Terezinha havia vendido em 2021, aos 85 anos, depois de uma negociação que havia durado 6 meses com uma incorporadora de médio porte que havia comprado a área para desenvolver um loteamento misto. O valor final havia sido o que Fábio havia estimado como conservador em 2019,
ajustado pela valorização dos 2 anos seguintes. Tinha vendido a terra por 49 vezes o que o marido havia pago em 1972. Tinha esperado 23 anos desde que havia ficado viúva, resistindo à pressão dos filhos que queriam vender, ao ceticismo dos vizinhos que achavam que não valia nada, e às propostas sucessivas de corretores que apareciam a cada 2 ou 3 anos. Na escritura de venda, assinada num cartório de Sinop numa manhã de março, havia ficado olhando para o papel por um tempo antes de assinar. Havia pensado no seu Tunico, em como ele havia comprado terra que ninguém queria porque havia acreditado que a cidade chegaria. A cidade havia chegado. Ele não havia visto, mas ela havia visto por ele. Os filhos haviam se reunido uma última vez em Sinop depois da venda. Havia uma última coisa que Terezinha havia dito naquela reunião, que Fábio havia notado e que não havia esquecido. Seu pai comprou terra que ninguém queria. Eu guardei terra que ninguém valorizava. Nenhum dos dois fez nada de especial. Só não vendemos o que os outros teriam vendido. Às vezes não fazer nada é a coisa mais difícil e mais valiosa que você pode fazer. Se essa história te fez pensar diferente sobre o que você tem, sobre o que parece não valer nada hoje e pode ser tudo amanhã, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que guardaram o que os outros descartaram e terminaram com o que os outros jamais alcançariam. Até a próxima.